Vamos à entrevista de hoje do programa Troca de Ideias. Vamos conversar com o coordenador regional da Defesa Civil dos Vales do Taquari Rio Pardo, Tenente Coronel Hélio Miguel Schauren Júnior. Um ano após a enchente, que podemos falar a respeito de estruturas da Defesa Civil e equipes, enfim, em geral, né? De que forma estamos preparados caso aconteça uma nova enchente ou situações semelhantes ao que já vivemos. A gente sempre fala e repete que não queremos que aconteça, esperamos que não, mas a gente sabe que, infelizmente, em algum momento isso pode acontecer. Então, precisamos estar preparados. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Rita, bom dia Ricardo, bom dia ouvintes. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Pois é, né? Passamos um ano de muito aprendizado, um ano de muita preparação. Né? A gente sempre diz que a Defesa Civil ela trabalha no momento de normalidade, né? Nós não queremos a normalidade, mas a normalidade ela vai acontecer uma hora ou outra, né? Em maior ou menor grau de severidade. Então, nestes momentos agora de normalidade, são os momentos que a gente está trabalhando e bastante. Né? Nós assumimos aqui a Defesa Civil Regional do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo no final de janeiro, dia 29 de janeiro. Né? E desde lá nós estamos com a nossa equipe diariamente, diuturnamente, trabalhando com os municípios, né? De maneira muito aproximada, de maneira a unir os municípios do Vale do Taquari, porque nós temos um problema em comum, né? Não adianta nós pensarmos numa cidade, né? Lajeado está bem, né? Estrela está bem, não, né? Nós temos que ter o Vale bem. Né? Se o Vale estiver bem, as cidades estarão bem. Nós temos que ter esse pensamento de união, né, do Vale. E falando então, né, da nossa regional, são 59 municípios, 37 no Vale do Taquari, 22 no Vale do Rio Pardo. E nós estamos hoje, né, com uma defesa civil diferente do que nós tínhamos na época. Isso é certo. Né? Nós podemos afirmar isso com certeza. Até porque os eventos nos obrigaram a Defesa Civil do Estado, e digo não só do Estado, o Estado como um todo, União, Estados e municípios, a mudarem, né? A terem uma outra abordagem, porque não foi esperado, não era esperado um fenômeno daquela grandeza, e hoje a gente sabe que eles existem. Né? Então, eles existindo, nós temos que estar preparados para o pior. Então, desde que eu assumi, né, desde que nós assumimos aqui com uma equipe nova, hoje nós temos 9 servidores. Né? Se nós formos lembrar, nos primeiros eventos nós tínhamos um servidor, depois tivemos 2 servidores, né, um coordenador e um adjunto, para dar conta. Na época eram 62 municípios. Né? Então, nós temos investimentos que ultrapassam os milhões de reais, são investimentos muito fortes. Né? Nós temos investimentos hoje em radares, os 3 radares que foram colocados. Até houve uma celeuma na questão de que nenhum radar ficou no Vale do Taquari, mas o Vale do Taquari consegue ser contemplado pelos 3 radares, porque nós ficamos dentro da triangulação, praticamente no centro. O que é muito melhor do que nós estarmos numa das pontas, porque a gente só aproveitaria um radar, hoje a gente aproveita os 3. Né? É uma questão técnica. Né? Pluviômetros, o CEMADEM terminou todo o estudo, né? Então a União terminou o estudo, nós estamos começando agora, a partir das próximas semanas, a instalar, o CEMADEM vai instalar esses 21 pluviômetros, para nós termos uma observação online dos rios, dos níveis dos rios. Né? Nós temos as estações meteorológicas fechando aí um grande sistema de previsão meteorológica. São mais 130 estações que vão ser instaladas. Então, o nosso centro regional, que é para agora abrir o edital, então nós queremos que, a partir dos trâmites burocráticos até o início do ano que vem, nós já tenhamos o centro aqui. Então, são diversas ações, né? Nós estamos jogando em diversas partes do campo, né, Ricardo? Ao mesmo tempo, cruzando a bola, cabeceando, mas é importante ver que mudou a atitude das pessoas também, né? Isso é importante. Né? Não só a atitude dos órgãos estatais, mas também a atitude das pessoas, que nós estávamos conversando antes, né? Das pessoas estarem atentas, estarem preocupadas. Né? Nunca se falou tanto em defesa civil. Ponto. Já é uma questão que muda. Quando tu está atento àquele assunto te traz uma necessidade.
essa preocupação com isso, preocupação boa, faz com que a gente chegue mais preparado para algumas eventualidades. Vamos falar sobre esses pluviômetros, 21 pluviômetros. Onde é que eles serão instalados? Como é que vai funcionar? Eles estão instalados, eles vão ser instalados, o CEMADEM levantou então com os municípios aqui do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Tá? Então nós temos ao longo da bacia do Rio Taquari, Taquari-Antas e também do Rio Jacuí. Tá? Então o CEMADEM agora está fechando um ou outro ponto, Mussum nos trouxe os 3 pontos na semana passada. Então nós vamos ter de espaço em espaço, um espaço calculado pelos geólogos lá hidrólogos do CEMADEM, esses 21 pluviômetros na nossa bacia, aqui no Antas e no Taquari. Então eles vêm lá de Santa Teresa e vêm vindo para baixo. De Santa Teresa para baixo. Acima não. Acima. Para nossa região não, daí pega Caxias, né? Eu estou falando nossa regional, né? Os 21 e aí são vai nossa estar regional. Num sistema, no site do CEMADEM, não é no sistema que a gente está acostumado a mais olhar, que é o Serviço Geológico do Brasil. Mas ele vai ser replicado, né? Hoje todos os sistemas, isso é outro avanço, né? Todos os sistemas hoje eles conversam. Antes nós tínhamos diversos sistemas que cada um tinha uma partezinha. Hoje a gente tem os sistemas todos interligados, tanto que nós temos uma central hoje da Defesa Civil. Se a gente for lembrar, e vocês com certeza lembrarão, a central, a sala de situação ficava na SEMA, ficava na Secretaria de Meio Ambiente. Hoje ela fica na Defesa Civil. Então todas essas evoluções, eu não vou nem dizer adaptações, porque coisas novas foram criadas, essas evoluções se deram justamente pela magnitude daqueles eventos que nunca tinham sido vistos antes. E a gente vai ter acesso a essas informações ou vai concentrar nesse sistema e nos passar? Isso é outra questão importante, e que dá para ver agora, nós estávamos conversando antes, por exemplo, da questão do WhatsApp da Defesa Civil. Hoje a Defesa Civil ela está trabalhando fortemente na questão de informação, de distribuir essa informação, dessa informação chegar lá na ponta o mais rápido possível e com a melhor qualidade, porque isso é muito importante, Não adianta também tu despejar a informação que daqui a pouco essa informação ela cai no descrédito, então tem que ser uma informação qualificada, de qualidade que chegue à ponta. Então, todas essas informações, sim, vão estar disponíveis online 24 horas por dia. Hoje nós já temos sistemas de alerta do celular, que a gente recebe. Esse último evento foi muito interessante, essas chuvas aqui da semana passada, nós vermos a evolução dela e vermos como foi assertiva as previsões, Nós tivemos previsões bem assertivas, Então, de controle, inclusive, a gente sabia que a nossa região não seria muito atingida, a minha sim, porque pega o Vale do Rio Pardo, Então nós tivemos ali em alguns municípios, Encruzilhada, Caçapava, Rio Pardo, o próprio Santa Cruz, Mas aqui o Vale do Taquari a gente sabia que ia passar incólume, mas claro, sempre com a preocupação, sempre com as equipes em prontidão. Então hoje nós temos uma informação e dados muito mais qualificados e sim, esses dados estarão disponíveis. Eu vou te dizer que uma das principais demandas que tínhamos era ter um conhecimento maior de quanto estava chovendo ou quanto já havia chovido nas cabeceiras. E aí ia para vários sites, não conseguia abrir direito a informação. Então, isso é muito importante. A questão de pluviômetros. E pluviômetros é isso, é ver quanto que choveu, marcar quanto que choveu nas últimas horas, nos últimos dias, enfim. Mas a questão de marcar o nível do rio, isso não tivemos tantos acréscimos. Não, mas agora, justamente, agora nós estamos fazendo, o projeto de batimetria dos rios já está pronto, já está sendo realizado. Então, todo o rio vai, as nossas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul estarão monitoradas pela Defesa Civil, isso é fato. O trabalho todo hoje é voltado para isso, para ter o dado e esse dado sair da Defesa Civil, para ti não precisar ficar procurando ele em locais de difícil acesso ou então ir para a internet e olhar meteorologistas lá que estão fazendo previsões e tal. Então hoje nós vamos ter um dado oficial e qualificado. O site vai ser qual? Vai ser o site da Defesa Civil. Ali nós vamos ter todas as informações. Site a Defesa Civil do Estado vai passar todas as informações. Isso para quando, Tenente Coronel Schauren? Bom, se eu te der uma informação
correta eu não vou ter, né? Eu vou ter a informação de que até o final do ano nós vamos ter esses dados todos, né? Por quê? Porque a gente depende também de atuação do governo federal, né? Então, muitos desses equipamentos são colocados pelo governo federal, alguns são colocados pelo governo estadual, né? Esse sistema todo. Mas creio que até o final do ano nós estaremos com esses dados de forma perfeita e adequada. Que nós já temos algumas leituras muito importantes hoje, né? E principalmente assim, eu conversava antes com a Rita, né? A questão de movimento de massa, né? Hoje, por exemplo, nós fizemos um levantamento, e falando aqui da região, né? Nós fizemos um levantamento de 167 pontos de movimento de massa só do Vale do Taquari, né? Em 21 diferentes municípios. Estes pontos, né, foram georreferenciados pela nossa equipe e pelas Compidex, pelas coordenadorias municipais. Nós já encaminhamos esses pontos para uma empresa que trabalhou em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para que ela faça a análise da questão de colocação de sirenes, né, para alerta da população. Então, nós, no futuro bem próximo agora, está em projeto, isso vai retornar para nós, para a gente fazer o estudo, mas ao mesmo tempo, e até reiterar aqui a parceria com o Ministério Público, né, com o Dr. Sérgio, ao mesmo tempo nós estamos, junto com os municípios, cobrando providências para que essas pessoas que estão em área de risco saibam que elas estão em áreas de risco, que elas tenham essa consciência, porque muitas vezes a pessoa vê o alerta, mas ela não sabe que o alerta diz respeito a ela. Isso é muito importante, entendeu? Não adianta colocar um alerta no Cell Broadcast que sai na hora, olha, né, já passou de 150 milímetros, quem está em área de risco, né, deve entrar em atenção, verificar, né, a situação, se há rachaduras na casa e tal. Se ela não sabe que ela está numa área de risco. Então, essa educação é muito importante. Então, porque ainda se trabalha na educação das pessoas saírem de locais onde a água chega. Sim. Né? A gente ainda trabalha isso, ainda estamos nesse processo. E agora tem essa outra questão. Tem a questão do movimento de massa, que é um evento silencioso, né? E é muito grave. Se nós formos ver, né, dos últimos eventos, nós tivemos diversas pessoas atingidas por isso. Nós tivemos agora, há 30 dias, Encantado, com o movimento de massa, né? Então, nós levantamos todos esses pontos já foram enviados, então, porque às vezes a gente fica muito fixado na questão dos rios, né? E quando a gente tem um problema muito grande aqui, que são os nossos morros, né, que fazem parte do nosso relevo aqui da região, muito mais no Vale do Taquari do que no Vale do Rio Pardo. Nós temos alguns pontos no Vale do Rio Pardo, são 12, e nós temos 167 aqui levantados pelos municípios no Vale do Taquari. 167 só no Vale do Taquari? Só no Vale do Taquari. Basicamente morros ou tem algum outro lugar um pouco diferente? Não, são morros, são encostas, né? Principalmente como a gente está no vale, né? A gente acaba pegando os dois lados do rio. Então, onde começa a subir o relevo, nós tivemos, e a gente pediu, inclusive, pontos que tinham histórico, né, de movimento de massa. Mas e vejam só, são pontos que oferecem risco a pessoas. Se é um ponto lá no interior, área rural, não. Esse não nos Nem preocupa. entra na lista. Não nos preocupa porque a nossa função é salvaguardar as vidas, né? Mas são quais municípios que têm mais pontos e tem uma ideia de quantas famílias que estão envolvidas, que terão que ficar em atenção no próximo evento? Foi levantado. Assim, eu não trouxe o número agora das famílias, mas todos os municípios nos trouxeram, né? E aí foi uma determinação nossa, né, para que a gente soubesse qual ponto georreferenciado, por quê? Porque quando vai para o estudo da questão sonora, para saber qual a distância entre uma sirene e outra, né, porque não precisa ter uma sirene em cima da outra, né, nós temos que ter, e então, no mínimo, cada ponto desses afeta, no mínimo, uma família. Se tiver uma família lá, esse ponto já está valendo. Nós temos alguns lugares no interior em que afeta uma família só. Mas nós temos lugares que são áreas centrais. Cruzeiro do Sul é uma área central, por exemplo. Né? Encantado. Mais preocupantes, talvez que tem mais e é o que tá população. Né? É o que está mais preparado, né? Porque eles criaram uma NUPDEC, né? O coordenador municipal lá, o Rodrigo, um camarada preocupado, assim, parceiro. Eles já têm um núcleo, né, de proteção e defesa civil criado por causa do movimento de massa. Né? Hoje, inclusive, nós estamos com um trabalho lá em Cruzeiro. Nós estamos vendo um equipamento para comprar, e por isso a gente está fazendo esse estudo hoje de manhã, por exemplo, que ele detecta celulares. Então, todo celular ligado num raio de 800 metros,
esse equipamento detecta. Para que isso é importante? Né? No salvamento noturno, por exemplo, agora a Defesa Civil adquiriu 4 aeronaves que voam em chuva e voam de noite, que ficarão com os bombeiros e com a Brigada Militar. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Mas para deslocar para qualquer lugar do estado. Mesmo com chuva. Mesmo chuva. De noite. São as aeronaves, aquelas que vieram de Brasília. Né? Essa aeronave, com esse equipamento, ela vai conseguir detectar onde tem um celular ligado. Né? E quando a gente tinha os pedidos de socorro, por exemplo, de noite, era um problema, né? Porque o camarada tinha que dizer onde é que ele estava. Agora ela vai georreferenciar o local. Já localiza. E vai dizer onde é que está. E, por exemplo, nós estamos agora lá, vão ser enterrados mochilas com o celular dentro a 6 metros de profundidade. Isso hoje está acontecendo? Hoje está acontecendo lá em Cruzeiro agora de manhã. Né? E esse equipamento consegue detectar, então, uma pessoa soterrada, por exemplo, mas que está com vida, que está com o celular ligado, ele detecta. Então, são equipamentos que a gente nem imaginava de lançar mão há um ano atrás, retornando o início da conversa. Então, são evoluções que a gente hoje tem à disposição. Outra questão importante que a gente está fazendo com os municípios são as questões de sistema integrado em cada município. A gente teve uma sala de gestão integrada aqui, por exemplo, lá nos bombeiros. Tá, mas e se por acaso ocorrer um evento extremo, vamos lá, em Capitão? Tá? Eu tenho um lugar lá? Não se tem. Onde eu posso ficar? Onde eu posso pousar a aeronave? Então, em todos os municípios do Vale, nós estamos trabalhando, a partir de semana que vem a gente começa a dar o curso, aqui da Regional, é um curso nosso, nós gestamos ele aqui, para capacitar todos os coordenadores municipais, para que eles tenham uma estrutura formada. Se eu precisar ir para Marques de Souza, eu vou chegar lá, eu vou saber qual o lugar que eu preciso chegar, eu vou saber aonde eu estaciono os caminhões, eu vou saber onde é que é o abrigo, eu vou saber onde é que é o depósito, eu vou saber onde eu pouso o helicóptero. Para quê? Para que, se tiver um evento pontual, e pode acontecer, nós tenhamos essa base pronta. Porque é muito complicado a gente chegar no local e ter algumas pessoas num lado, outras pessoas no outro. Então, a própria prefeitura, através do seu coordenador municipal, já vai ter a base pronta. Quem é o logística, quem é que é o informações, quem cuida da questão de abrigamento, tudo isso já vai estar pronto. É isso que a gente quer para estar preparado, que é o que a gente faz na fase da normalidade, que é o que nós estamos vivendo agora. Só ainda em relação à questão desses pontos que são de risco de, por exemplo, de deslocamento de terra, por exemplo. Essas famílias não seria o caso delas saírem, elas só precisam ficar atentas em determinadas situações. Isso, essa questão... Saírem agora, Sim, essa questão legal de determinação de área de risco é do município, A lei federal de proteção e defesa civil determina ao município que faça o levantamento das áreas de risco e veja qual é a necessidade, por exemplo, de interditar uma moradia. Então, todos os municípios hoje, e eles já foram informados não só por nós, mas também pelo Ministério Público, para fazerem os estudos geológicos, para que a gente saiba, por exemplo, qual é o limiar de risco. O que é o limiar? Quanto precisa chover para aquela região, para aquele ponto se tornar um ponto de risco. Hoje, na normalidade, ele não é um ponto de risco. Tá, mas e se chover 100 milímetros? Bom, e se chover 200? Nós tivemos agora chuvas de quase 300 aqui no estado, na região sul. Então, a gente precisa ter esse estudo para aí o município tomar a decisão, da decisão, que é uma decisão bastante grave no sentido do peso dela, porque se a gente vai lembrar, tinham famílias que estavam há 60 anos no mesmo local, que acabaram morrendo soterradas, que nunca aconteceu. Imagina, gerações foram criadas naquela residência e antes não tinha acontecido. Então, hoje nós temos que saber quais são esses limiares. E nós já temos geólogos trabalhando nisso. Nós temos o SGB, o Ricardo falou antes do SGB, o SGB está fazendo todo o levantamento, inclusive com aquele projeto com o Univates, dos planos diretores, entre esse levantamento também. Porque aí o plano diretor vai dizer, neste local não pode construir. Então, essas questões hoje todas estão sendo abordadas. Estamos conversando com o Tenente Coronel Hélio Miguel Schauren Júnior, coordenador regional da Defesa Civil dos Vales do Taquari e Rio Pardo, pois o governo do estado lançou hoje, esse canal de WhatsApp para comunicação em tempo real. Até já me inscrevi aqui, mas não fica como
como um perfil, né? Tu vai procurar nos teus contatos, lá não fica. Explica um pouco mais como é que vai ser, de que forma que as pessoas podem ter essa informação mais rápida até, porque a comunicação, ela é, naquele momento extremo, ela é muito importante. Isso, né? É mais um canal, né? É mais um canal que traz as informações que hoje nós temos no nosso Instagram, né? No YouTube da Defesa Civil, na própria página da Defesa Civil do Estado, lá tem muita informação. Mas para que isso se popularize, nós temos que entrar, né, nos instrumentos, né, nas mídias que as pessoas estão usando. Né? Então, esse canal foi criado pelo nosso setor de comunicação social, a Tenente Sabrina, né, e a sua equipe lá de Porto Alegre, e vai trazer todas as informações que são depositadas no Instagram ou na própria página de Defesa Civil, elas vão ser disponibilizadas também pelo canal do WhatsApp. Lembrando que ele é diferente, por exemplo, da questão do Self-Broadcast, que é aquele alerta, né, que a gente recebe com o celular de qualquer maneira. O celular tá no silencioso, né, que são os alertas de chuvas, o alerta de temporais, de tempestades, de raios, né? Então, são todos instrumentos que vêm mais para capacitar. Né? A pessoa pode se inscrever pelo link que está no próprio Instagram da Defesa Civil, no site da Defesa Civil, e está sendo compartilhado agora também pelos grupos. Né? Então, isso vai se disseminando. Né? Especialmente para quem às vezes não utiliza muito a outra rede social, outras redes sociais, usa mais o WhatsApp. Estava conversando, a gente sabe que muitas das pessoas que são afetadas por eventos, né, e desastres são pessoas de mais idade. Por quê? Pela dificuldade de locomoção, pela dificuldade de receber a informação. Então, todos esses instrumentos, agora pensando em WhatsApp, já é um instrumento que as pessoas de mais idade já estão utilizando. O ideal seria o Facebook, né? A gente estava conversando. Mas o Face é replicado pelo Instagram. Porque o Instagram já não é uma ferramenta que pessoas, né, de mais idade utilizam comumente. Então, a Defesa Civil, nessa parte de comunicação, vejo que são diversas frentes, né, que precisam ser trabalhadas e precisam ir evoluindo e seguindo os passos. E até vou aproveitar agora, então, nós estamos indo para Lima, né, semana que vem, quinta-feira estou embarcando para Lima, né, junto com a ONU, com a Organização Internacional de Imigrações da ONU, que faz um trabalho aqui, a OIM, ela faz um trabalho aqui sobre abrigos. Já foi feito em Cruzeiro, foi feito em Encantado, foi feito em Mussum. Eles têm um núcleo em Porto Alegre que capacita as pessoas. E lá eles tiveram também desastre em 2017 e 2023 e tem um trabalho bem interessante de prevenção, algumas ações que já foram executadas lá e que nós vamos conhecer, vamos passar 4 dias em Lima, conhecendo essas ações na semana que vem. Né? Então, acho que nós vamos ter algumas novidades aí para trazer e implementar por aqui. Porque isso é importante, né? Buscar fora com quem já teve experiências desse nível, desse porte. Lembrando que a experiência do Rio Grande do Sul é considerada e está sendo estudada por todo mundo, né? Porque foi um dos maiores desastres globais em termos de desastre ambiental, né, e desastre meteorológico e hidrológico. Então ele é estudado em todo mundo hoje. Né? Esse da Espanha chegou perto, né, esse que nós tivemos agora um tempo atrás. Então é importante a gente conseguir sair um pouco também, né, e conhecer essas outras experiências para poder aplicar por aqui. O Ângelo Vacher diz: por que a Defesa Civil não interage com radioamadores tão importantes, pois todos têm suas estações sempre prontas para estabelecer comunicação quando nada funciona? A Defesa Civil sabe quantas estações prefixadas a Anatel tem em cada município para estabelecer uma comunicação de emergência, pois Facebook, Instagram, WhatsApp não funcionam sem internet. Radiocomunicação, sim. Sim, esse é um ponto importante, né, que nós estamos... Eu acho que eu comentei na última vez que eu estive aqui que a gente está fazendo um grande diagnóstico, que nós estamos terminando de compilar os dados agora com todas as coordenadorias municipais. O que acontecia, né? Nós temos as coordenadorias municipais, os municípios trabalham, tem lá os seus servidores, mas, como eu falei antes, era praticamente cada município por si. Então, hoje a gente fez esse diagnóstico e dentro desse diagnóstico, Ricardo, até respondendo ao ouvinte, né, nós temos essa análise. O Maia falou também essa análise vai ter o radioamador dos radioamadores. Utilizar, né? E outra questão interessante, é uma coisa que aconteceu no passado e a gente teve que aprender com isso, né? Por exemplo, né, não tem energia elétrica, não tem internet, não tem comunicação. Para fazer as comunicações, por exemplo, entre as cidades, né, e hoje
né, nós temos uma estrutura na Defesa Civil Estadual que nós conseguimos equipar, se fosse a região do Vale do Taquari, todos os municípios aqui com um Starlink e com um gerador. Nós temos isso para trazer de Porto Alegre e colocar aqui. Por isso a importância... Já está previsto isso? Sim, não, isso nós temos. Já tem? Temos em depósito lá. Mas teria que vir de Porto Alegre. Vem de Porto Alegre. Mas o que acontece hoje? Eu sei 2, 3 dias antes o que vai acontecer. Está muito diferente do que era na época, entendeu? Nós tivemos um evento agora no litoral, não sei se chegou a informação aqui, que foi instalada uma grande sala, um centro integrado de gestão lá no litoral, porque havia a notícia de que as chuvas poderiam gerar inundações e um desastre hidrológico lá, e foi instalado. Não aconteceu, que bom, mas toda a equipe foi para lá 3 dias antes. Que bom. Isso é prevenção. Então, essa questão hoje está muito posta, assim. Né? Nós temos a equipe de desastre, que é o Major Felipe, que trabalhou aqui, né? Hoje ele é o diretor da divisão de desastres, e a Tenente Coronel Ana Maria, que é da divisão de risco, né? Que se divide a Defesa Civil em risco e desastre, né? O risco antes, o desastre depois e os alertas. Então o Major Felipe hoje tem todos os equipamentos necessários para que a gente chegue no local. Isso a gente não tinha. Tanto que as Starlinks vieram depois e vieram por doação, né? Não sei se a gente lembra, os geradores vieram por doação. Então, mas essa questão dos radioamadores, só para voltar, sim, ela está sendo feito todo o levantamento, e nós contamos muito com esse trabalho, porque é um trabalho muito importante, né? Tenente Coronel Hélio Miguel Schauren Júnior, coordenador regional da Defesa Civil, muito obrigado pela visita aqui à Rádio Dependente, pelos esclarecimentos. Uma ótima semana pela frente. Eu agradeço, Rita, Ricardo, né, os ouvintes, fico à disposição. Quando precisarem, estamos aqui. Estamos trabalhando dioturnamente, como eu disse, para a gente conseguir atingir todas essas frentes necessárias, que a Defesa Civil ela é muito complexa e ela, né, como diz o slogan, somos todos nós, né? Então depende de todos para que a gente possa evoluir nesse sentido. Muito obrigado.